Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Ponte Juscelino Kubitschek, laudo aponta que deformação no vão central provocou queda de estrutura entre Estreito e Aguiarnópolis. Chapadinha, pastor é preso por estupro de fiéis. Crimes aconteciam há pelo menos 5 anos. Balsas, preso suspeito de matar o próprio irmão. UFMA sediará a etapa estadual das Olimpíadas Espaciais das APAES. No esporte, Marcelo Medeiros lidera as primeiras etapas do Rally dos Sertões. Imperatriz reforça a equipe com Ítalo Souza, do Tocantinópolis. E Fluminense mira a contratação do meio-atacante maranhense Lucas Ribeiro. No comentário de Paulo Pellegrini, influenciadores e canais de clubes mudam a natureza das coletivas dos treinadores. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o passe livre estudantil. A gente vai conversar com o integrante da Frente pelo Passe Livre, Franklin Douglas, autor da proposta de plebiscito sobre o passe livre estudantil nas eleições de 2024. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que estão sintonizados agora na Rádio Universidade, ouvindo o Jornal Rádio Universidade. É isso aí, 7h16, hoje Mayra, terça-feira, dia 29 de julho de 2025, hoje é o Dia Internacional do Tigre. É dia da identificação. Também dia da lasanha. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7h17, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h17, a gente inicia e hoje apenas com o Jornal Pequeno, o Jornal Imparcial, o Imparcial, porque o Jornal Pequeno não atualizou a sua capa desta terça-feira, portanto. E você acompanha com a gente, claro, no site da 106, ou então diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou ainda no aplicativo da Universidade FM. Lá tem notícias, tem vídeo, tem uma série de coisas, tem comunicação direta com a gente através do WhatsApp, entre outras coisas, não é isso, Mayra Nogueira? 7h18, e você pode baixar o aplicativo lá no nosso site. Enfim, a gente começa, portanto, aqui com os destaques do jornal O Imparcial. Na manchete, Maranhão resgata 33 mil alunos, mas ainda tem 44 mil fora da escola, é o que aponta o Unicef. Com apoio da busca ativa escolar, mais de 33 mil crianças e adolescentes maranhenses foram reintegrados ao sistema educacional entre 2017 e 2025. A iniciativa do Unicef e da Undime tem ajudado municípios a enfrentar a exclusão escolar. Apesar dos avanços, 44 mil ainda estão fora da escola aqui no estado, segundo dados da PNAD Contínua 2024. O Brasil ainda contabiliza quase 1 milhão de crianças e adolescentes fora da escola. Não pode, né? Análise, adesão oficial da província do Maranhão à independência do Brasil, 28 de julho, sua história e também seus sentidos. É isso aqui com o historiador Euges Lima. Corrida de rua, veja como começar nesse esporte. Não vá correndo logo de vez, viu? Isso aí é perigoso. É sempre bom um acompanhamento médico e profissional antes de fazer uma atividade de grande impacto como a corrida. E o Ministério Público Federal denuncia 4 desembargadores. Esquema de corrupção no Judiciário Maranhense
pode ter desviado 50 milhões de reais. Eita farra boa, hein? Ministério Público Federal denuncia desembargadores, juízes, advogados e políticos na Operação 18 Minutos. Esses são os destaques de O Imparcial. Se o Jornal Pequeno aparecer, a gente traz, tá? 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Começando as informações do trânsito, antes da gente dar um alô aqui para Mari Silva Mourão. Mari, muito obrigado, viu, Mari, pela presença aqui no YouTube. 7h20 agora. Vamos com Borges Júnior, as primeiras informações do trânsito, não é isso, Borges? Bom dia. Estamos aguardando o Borges. Estamos aguardando? Tá. Enquanto isso, a gente traz, portanto, aqui as informações do Waze.com, trazendo nosso mapa aqui, o mapa do Waze.com. A gente vai agora trazendo as informações, pelo que a gente observa aqui, do mapa do Waze.com. O único trecho, assim, o trecho mais crítico mesmo, fica aqui na Aritaquibacanga, na Avenida dos Portugueses, adentrando a Aritaquibacanga. Tem um acidente de trânsito, é isso? Não dá para saber, não é acidente, não. Mas, enfim, o trânsito está bastante demandado nos dois sentidos aqui, a partir da Universidade Federal do Maranhão, chegando ali às imediações do Parque Botânico da Vale, entre outros locais, né, que seguem certa normalidade, as avenidas. Aqui no antigo cruzamento do retorno da Forquilha, o trânsito segue bastante demandado no sentido centro, né? Ali, estrada de Ribamar, já desembocando para o Anil, né? 7h22 agora. Agora sim, não é isso, Mayra? Borges Júnior. Borges, bom dia. Borges está aqui com a gente já. Bom dia, Borges. Informações do trânsito atualizadas, o que está acontecendo nesse momento, como está o trânsito? Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. A você que está com a gente nesta terça-feira. Sintoniza a Universidade FM, acompanhando a nossa programação, Jornal Rádio Universidade. Vamos, então, informações do trânsito, informações referentes à Avenida São Luís, Reis de França, informações referentes à altura do bairro Turu, naquela via. Neste momento, trânsito é moderado nesse trecho da Avenida São Luís, Reis de França, isso nos dois sentidos da via. Segue fluindo bem nas duas pistas, nos principais corredores da capital. Trânsito também, Adalberto Mayra, registrando fluxo maior para quem está se deslocando no sentido centro. Portanto, então, dentro da normalidade para o horário, neste momento, normalmente, o fluxo maior de veículos é para quem segue sentido centro e se repetindo desta forma nos principais corredores da capital. Por hora, então, são essas as informações. Adalberto, Mayra. A gente agradece, não é isso, Mayra? 7h23 agora. E se você quiser também colaborar, participar aqui do Jornal Rádio Universidade, de repente você está aí, tem algum motivo para você nos informar sobre como está o trânsito, você está aí dirigindo ou está em seu trabalho, mas tem alguma situação do trânsito que você quer colaborar, participar aqui com a gente, é só usar o nosso WhatsApp, tá? Já está conectado aí com a gente, então, o nosso WhatsApp 992172647. Participe, interaja, estamos aguardando a sua participação, tá? Notícias da cidade. Borges, começando o noticiário, vamos com a ponte Juscelino Kubitschek. Laudo aponta que deformação no vão central foi o que provocou a queda dessa estrutura, dessa grande estrutura que estava interligando, que interligava aí os municípios de Estreito, aqui no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, não é isso? Isso mesmo, Adalberto, a ponte Juscelino Kubitschek, a gente lembra, desabou no dia 22 de dezembro de 2024, ano passado. Ponte, exatamente como você falou, liga a cidade de Estreito, no Maranhão, a Aguiarnópolis, no Tocantins. Ponte construída na década de 1960, construção do governo de Juscelino Kubitschek. A estrutura, ela contava com um vão livre de 140 metros e a queda da ponte, a gente lembra também uma tragédia, causou a morte de 14 pessoas, deixou 3 desaparecidas, só uma pessoa sobreviveu diante dessa tragédia. E a perícia, ela foi realizada pela Polícia Federal, perícia que durou mais de 7 meses, e o resultado apontado aí pelo laudo foi de que houve uma deformação do vão central,
que acabou provocando essa queda, essa deformação que foi causada pelo excesso de peso dos veículos. E para se chegar a essa conclusão, os peritos eles fizeram uso de drones, também de câmeras a laser e ainda modelagem 3D. Então, eles foram usados para reconstruir aí a cena do colapso. Em relação a esse colapso, esse processo ele durou 15 segundos e depois de iniciado, então, o vão central ele caiu em menos de 1 segundo. Essa ponte, que passou por reforma, por assim dizer, de forma mais contundente, de 1998 a 2000, essa foi, então, a última grande reforma. E em relação ao DENIT, ao posicionamento do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, responsável aí pela manutenção da ponte, de acordo com o órgão, os trabalhos da comissão técnica que apura os fatos, eles foram finalizados. Esses resultados estão na corregedoria do departamento. Em meio a esse colapso, a gente lembra também que o superintendente regional do DENIT, no Tocantins, o Renan Bezerra de Melo Pereira, à época ele foi exonerado. Exoneração acontecida durante o mês de abril, informação aí repassada pelo Ministério dos Transportes, por meio de nota. O Renan Bezerra ele chegou a se defender disso e não ser culpado pelo desabamento da ponte. Portanto, então, essas as informações, Adalberto, Mayra. É isso aí, uma tragédia, né? Com mortos e ainda desaparecidos. 7h26, Mayra Nogueira. Borges, falando agora sobre Chapadinha, pastor é preso por estupro de fiéis. Crimes aconteciam há pelo menos 5 anos. Mayra, o pastor ele tem 49 anos, prisão acontecida nesse fim de semana, prisão na cidade de Chapadinha, a 247 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís. Ele é suspeito de estupro de vulnerável, também é acusado de violação sexual mediante fraude, crime que vinha sendo cometido há pelo menos 5 anos, foi o que apontaram as investigações da Polícia Civil, crime contra fiéis da igreja que ele presidia. A polícia informou que já há alguns meses que essas denúncias elas começaram a chegar, começaram a ser recebidas e as análises das denúncias apontaram para uma espécie de padrão de abusos sexuais, crimes praticados em diferentes locais, na residência do próprio pastor, nas casas das vítimas, também durante retiros espirituais, esses retiros que encontros organizados pela igreja. E dentre as vítimas identificadas até o momento, 2 tinham, uma de 13 e outra de 17 anos, 13 e 17 anos. Isso quando elas foram violentadas, tinham essa idade. O pastor ele foi detido, vai ser encaminhado a uma unidade prisional da região. Lá vai seguir a disposição da justiça. As investigações elas vão continuar. É possível aí que hajam outras vítimas e tanto o pastor quanto a instituição religiosa não tiveram os nomes divulgados, isso no intuito de preservar o sigilo das investigações e também preservar as vítimas dessa violência, desse ato criminoso. Adalberto, Mayra. A pessoa, em vez de pregar a palavra de Deus, o que ele está fazendo, né? Enfim, aí acaba queimando, inclusive, as outras pessoas, né? Pastores que têm responsabilidade e que fazem um trabalho aí, enfim. Tem que tirar o nome pastor, né, desse camarada aí, que pague, né, na justiça. 7h28. Agora, Mayra Nogueira ainda tem informação sobre violência, infelizmente, né, Borges? Falar sobre caso lá de Balsas, um homem lá é suspeito, né, acusado, melhor dizendo, de matar os próprios irmãos. Foram quantos irmãos que ele matou? Adalberto, foram 2 irmãos. Neste caso, o crime ele é tipificado como fraternicídio, que é o termo em que se refere à morte de um irmão por outro irmão, assassinato aí um irmão assassinando o outro. Crime acontecido no município de Balsas, a 762 quilômetros aqui de São Luís. Assassinato acontecido na última sexta-feira, 25 agora de julho, foi registrado no bairro Joaci Barbosa e na ocasião acabou acontecendo um duplo homicídio. Os 2 irmãos foram assassinados, foram encontrados na área externa da casa, da residência. As vítimas foram identificadas como Francisco Roque Lima dos Santos Júnior e Eduardo Costa dos Santos. As lesões que os irmãos apresentavam quando tiveram os corpos encontrados indicam que eles foram golpeados com uma arma branca. Informações aí
repassadas pela Polícia Civil do Maranhão, e o suspeito ele foi encontrado em uma unidade hospitalar de Imperatriz, na região Tocantina, isso após ele se envolver em um acidente de trânsito. Então foi levado a essa unidade hospitalar. Lá então acabou sendo preso. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva. Adalberto. Que loucura. 7h30, Mayra Nogueira. Falamos agora da UFMA, que vai sediar a etapa estadual das Olimpíadas Especiais das APAES. Mais detalhes sobre esse assunto, Borges. Mayra, a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e a APAE, a Federação das APAES do Maranhão, firmaram uma parceria. Essa parceria é para a realização aí da etapa estadual das Olimpíadas Especiais das APAES. Com acordo, então, a Universidade Federal do Maranhão vai disponibilizar a pista de atletismo, também a piscina de natação e ainda as quadras poliesportivas da cidade universitária. Etapa estadual que vai ocorrer em setembro, vai servir aí uma espécie de seletiva para a edição nacional, edição prevista para acontecer em dezembro deste ano, dezembro de 2025, e vai ser sediada em Brasília. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão, sobre a UFMA, podem ser acessadas a partir do site da instituição, o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. A gente agradece, Borges, as informações neste primeiro bloco, 7h31. Também agradece aqui a presença de Renato Enche no YouTube. Muito obrigado, Renato, pela presença. Bom dia. Bom dia a vocês também que estão chegando agora aqui na Rádio Universidade. E no segundo bloco, a gente vai conferir esporte. Mayra Nogueira, Marcelo Medeiros lidera as primeiras etapas do Rally dos Sertões. Imperatriz reforça a equipe com Ítalo Souza do Tocantinópolis. E Fluminense mira a contratação do meio atacante maranhense Lucas Ribeiro. Paulo Pellegrini comenta: influenciadores e canais de clubes mudam a natureza das coletivas de treinadores. No Rádio Opinião tem uma entrevista sobre o passe livre estudantil. A gente vai conversar com o integrante da Frente pelo Passe Livre, Franklin Douglas, autor da proposta de plebiscito sobre o passe livre estudantil, que aconteceu nas eleições do ano passado, em 2024, olha, com aprovação gigantesca, aí, 80% de aprovação, e vamos saber como estão os encaminhamentos, né, para a total aplicação do passe livre estudantil aqui na nossa capital maranhense. Tem também as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não saia daí, Jornal Rádio Universidade volta já já. 7h32 agora. Mayra Nogueira. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Estão abertas até o dia 30 de julho as inscrições para o processo eleitoral de coordenadores dos cursos de graduação da Universidade Federal do Maranhão. O processo abrange os 12 centros acadêmicos da instituição e segue as normas do Programa de Modernização da Estrutura Acadêmica e Administrativa da UFMA. São 100 vagas para o biênio 2025-2027. O processo eleitoral contribui para o fortalecimento da universidade e o desenvolvimento de suas ações. Mais informações no site ufma.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa.
Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em Psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7h36, agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, vamos trazendo aqui as manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta terça-feira. A gente confere aqui no YouTube, também no aplicativo e no site da 106 em O Imparcial. A manchete é: Educação e Direitos, mais de 300 mil crianças voltam à escola com apoio do Unicef. Estratégia da busca ativa escolar ajuda a combater a evasão no Brasil, mas país ainda tem quase 1 milhão de estudantes fora da sala de aula. É isso aí. No G1 Maranhão, o destaque é: a associação restringe meia entrada nos complexos turísticos da Chapada das Mesas. A medida vale a partir de sexta-feira, dia 1º. Estudantes, por exemplo, não terão mais o desconto de 50% para a entrada no Poço Azul, o complexo da Pedra Caída, as cachoeiras do Itapecuru e o Tangará Ecoparque. É isso aí. A associação restringe meia entrada nos complexos turísticos da Chapada das Mesas, né? O que é lamentável, né? Pelo amor de Deus. Também como destaque aqui no G1, com cantos do povo ao Aguajá são eternizados em livros e gravações no Maranhão. No Jornal Pequeno, a manchete é: Ministério Público Federal denuncia grupo por fraudes em importações e plano de atentado contra auditor fiscal. Investigados agiam de maneira coordenada nos estados do Ceará, Maranhão e Piauí. 7h38. Agora tem tempo, né, Mayra? Isso. Previsão do tempo e tábua de maré. A previsão do tempo nesta terça-feira, 29 de julho de 2025, em São Luís, no Maranhão, indica períodos de sol com nuvens. A temperatura está em torno de 26 graus, com umidade relativa do ar de 86%. Céu parcialmente nublado, 59% de cobertura de nuvens e vento soprando de leste-nordeste a cerca de 13 km por hora. O índice UV está baixo no início do dia e não há previsão de chuva para hoje. É isso aí. Mayra Nogueira, vamos aqui com a previsão da tábua de maré neste dia 29. Pré-amar, a primeira, acontece logo mais às 9h51 da manhã, com 5,5 metros. A segunda será às 10h08 da noite, com 5,4 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 3h40 da madrugada, com 0,9 metro. A segunda será às 4h02 da tarde, com 0,8 metro. Notícias do Brasil. Trazendo agora as manchetes nacionais, a gente começa com os destaques, as manchetes dos jornais, começando com Folha de São Paulo. Governo pede aos Estados Unidos exclusão de alimentos e da Embraer de tarifaço. Alckmin busca adiamento com o secretário do Comércio de Trump. Também, como destaque, queda no risco de subnutrição tira Brasil do mapa da fome. E americanos pagam segunda menor taxa entre maiores exportadores ao país.
que é que tem como destaque em o estado de São Paulo, Mayra? No estado de São Paulo, Lula vai esperar tarifaço para definir reação e socorro a setores. Oferta de crédito, redução de impostos e até retaliação estão na mesa. E ainda, Trump critica a fome em Gaza e diz que Israel também é responsável. O presidente americano reconheceu a existência de grave crise alimentar e afirmou que o governo israelense deveria permitir a entrada de ajuda humanitária no território. Isso é crueldade da guerra, né? 7h40. Para finalizar, o Globo está comemorando aí 100 anos, né? Então, a manchete foi um recorte, na verdade, uma atualização da primeira manchete deles, né? Há 100 anos. Voltam-se as vistas para a nossa bioeconomia. Há 100 anos, a manchete foi voltam-se as vistas para a nossa borracha. Claro, exaltando aí o ciclo extrativista de borracha há 100 anos. Hoje, a coisa se atualizou e está na bioeconomia, né? Não deixa de ser o mesmo assunto, né? E é isso aí, 100 anos de... Tem até lampião aqui na capa, né? Com a capa de O Globo, em foto histórica de 100 anos de O Globo. 7h41 agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos ao noticiário esportivo. Mayra Nogueira, começando com a proposta do Fluminense para contratar o meio atacante maranhense Lucas Ribeiro, que até o momento está atuando no time sul-africano Mamelodi Sundowns. O pedido foi realizado ontem, segunda-feira, dia 28. O Fluminense já havia mostrado interesse no jogador durante a Copa do Mundo de Clubes, mas a resposta foi que o atleta já estava em negociação para atuar em um time no Qatar, mas a proposta não foi formalizada. Vale destacar, o jogador mostrou interesse na proposta do tricolor carioca. Continuando com o reforço do Imperatriz para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D. O Cavalo de Aço anunciou ontem a contratação do meia-campista Ítalo Souza, ex-Tocantinópolis. É isso aí, na primeira fase do campeonato, marcou 4 gols pelo Verdão do Norte. O Imperatriz já iniciou os treinos na Arena Botafogo, Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís. O Cavalo enfrenta no mata-mata o Manaus, time em que Ítalo já atuou. O horário e a data da partida ainda não foram definidos. É isso aí. Agora falando sobre Marcelo Medeiros, Mayra Nogueira, que segue em primeiro lugar na etapa de abertura da 33ª edição do Rally dos Sertões. No domingo, portanto, o piloto largou na 4ª posição e conseguiu o primeiro lugar na competição. E Marcelo percorreu cerca de 536 quilômetros entre Goiânia, capital de Goiás, e Unai, cidade mineira, em 4h40. Na segunda etapa, que aconteceu ontem, percorreu mais de 400 quilômetros de Unai até Januário, em Minas Gerais, em quase 4h30, ocupando o primeiro lugar novamente. A próxima etapa acontece nesta terça-feira, dia 29. A largada é em Januária, com chegada em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Boa sorte ao maranhense. É isso aí, a redação aqui é de Maiara Cordeiro e tem mais esporte, Mayra. Vamos agora ao comentário de Paulo Pellegrini. Paulo Pellegrini comenta exatamente... Influenciadores e canais de clubes mudam a natureza das coletivas dos treinadores. Paulo. Um fenômeno comum no atual estado de coisas do futebol brasileiro é a presença cada vez mais crescente de representantes de canais de times ou canais de torcedores nas coletivas dos técnicos. Em vez de estar diante de jornalistas com experiência, história e credibilidade na imprensa brasileira, os técnicos agora são questionados por influenciadores e gente com muitos seguidores na internet. Isso tem alterado a natureza das coletivas. No lugar de perguntas objetivas e contextualizadas com a realidade daquele momento do clube, o espaço tem servido de palco para que esses torcedores, influenciadores, digam o que pensam e façam perguntas que já trazem as respostas que eles querem ouvir. Pior ainda quando o torcedor é apoiador do trabalho do técnico. Então as perguntas estimulam autoelogios e geram oportunidades para o treinador falar de tudo, menos do futebol.
Em outras palavras, a imprensa independente tem feito falta nas coletivas. Os treinadores já perceberam, e a maioria deles usa o espaço para se defender, falar de coisas genéricas, fazer comparações ou contar histórias que pouco acrescentam ao entendimento do jogo. Os influenciadores também querem gerar cortes, separar pequenos fragmentos para gerar engajamento. E tudo isso tem desvirtuado a real função de uma coletiva, que é apresentar ao torcedor os porquês do time jogar mal, os porquês de determinadas escolhas e as perspectivas dali em diante. É um fenômeno de isolamento que tem ganhado força. Além das coletivas, os clubes praticamente impedem que os repórteres assistam aos treinos. Praticamente tudo é feito agora através de canais oficiais. Sinais dos novos tempos. Cabe aos jornalistas de verdade tentar furar o bloqueio, desenvolver suas próprias pautas, apurar os bastidores e ir atrás da informação que realmente interessa ao torcedor. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. A Câmara Municipal de São Luís constituiu comissão tripartite para estudos de viabilidade do passe livre estudantil. A gratuidade nos transportes públicos aos estudantes foi aprovada por 89,86% dos eleitores de São Luís em plebiscito realizado nas eleições de 2024. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o autor da proposta que viabilizou o plebiscito, o professor Franklin Douglas, da Frente pelo Passe Livre. Professor Franklin, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião mais uma vez. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia aos nossos amigos e amigas da Rádio Universidade que nos acompanharam aqui nessa entrevista ao Rádio Opinião. Maravilha, professor. A gente sempre faz a referência aqui, né, professor Franklin Douglas, que já fez parte do núcleo de jornalismo da Rádio Universidade, né? Fez história também, o Rádio Ciência, que hoje é foco da FAPEMA, inclusive, né? Temos um projeto aí, UFMA FAPEMA, com o Media Training, a coisa se desenvolveu bastante, né, professor? E em praticamente 30 anos aí de programa Rádio Ciência. Um pequeno comentário só para a gente começar, rapidinho, por favor. Exatos 30 anos. Estava conversando com o Pedro, que tem um projeto de iniciação científica nessa área, a gente recuperando algumas memórias. Como o tempo passa, né, Adalberto? 30 anos de Rádio Ciência, o mais antigo programa de divulgação científica do Brasil hoje, a gente só perdia para o Amazonas, hoje a gente já não perde mais, de participação em seminários nacionais de rádio e ciência em Minas Gerais, de prêmio FAPEMA de jornalismo científico, de cobertura de Fórum Social Mundial, de Fórum Pan-Amazônico, de SBPC nacional, regional. O Rádio Ciência, que deu tantos quadros para o jornalismo local, sem dúvida e será uma grande escola do jornalismo científico para o nosso estado, para a nossa cidade. Maravilha, maravilha. Professor que fez parte, que fundou, ajudou a fundar aí o programa Rádio Ciência, né? Hoje tem várias variações, inclusive quem quiser pode conferir aqui nas nossas redes sociais, nosso site, tem por lá muita informação científica no Rádio Ciência. Professor, mas o assunto hoje aqui é o passe livre estudantil. Parece que teve um avanço aí, né, com a Câmara aprovando aí essa atuação já de uma comissão tripartite, né, para a viabilidade do passe livre estudantil, que tem outros locais, né, não é a primeira vez que está acontecendo aqui em nosso país. Enfim, como está exatamente esse processo, né? Estamos aí lá na Câmara, já com essa Câmara, essa comissão tripartite, enfim, quais os encaminhamentos a partir de agora? Então, lembrando aos nossos amigos e amigas que nós estamos recentemente vindos de outubro de 2024 de um plebiscito inédito no país, a partir da permissão que a Constituição, uma vez emendada pelo Congresso Nacional, permitiu, que foi consultar, exercer a democracia direta, se a população concordava ou não com a gratuidade nos transportes coletivos para os estudantes de São Luís. Então, 90% da população disse sim, que concorda. Dos 6 candidatos a prefeitos,
dos 8 candidatos a prefeito, 6 candidatos marcaram sim, inclusive o atual prefeito Eduardo Braide declarou que votou sim no plebiscito do passe livre. Passado esse tempo todo, há necessidade agora de regulamentar, de fazer com que o passe livre chegue efetivamente na catraca, no bolso da família, no bolso do estudante, e de fato ele tem acesso ao transporte sem ter que pagar. Em que pé está esta atividade, esta ação do passe livre estudantil hoje? Está nas mãos do prefeito Eduardo Braide. Cabe a ele indicar para a Câmara de Vereadores um decreto, um projeto de lei, uma forma de regulamentar qual é a concepção que ele vai defender para o passe livre estudantil em São Luís. Plena, como nós defendemos, do estudante do ensino fundamental ou da pós-graduação, de segunda a segunda, independente de dias não letivos, porque os dias como sábado e domingo, ir ao teatro, ir à cultura, fazer esporte também faz parte da formação integral educacional do aluno e da aluna, ou se limitado, como algumas cidades têm, só de segunda a sexta, só ida e volta à escola. Isso necessita que o prefeito Eduardo Braide tome uma decisão política, se sensibilize, deixe de colocar a cabeça para debaixo da terra e perceba que essa foi uma vontade soberana. É isso que o Ministério Público está cobrando o prefeito, está cobrando a Câmara de Vereadores, que, em resposta ao ofício que fizemos ao Ministério Público, constituiu a sua comissão tripartite, de autoria do vereador Manor Butão. O que é essa comissão tripartite, Adalberto? É uma comissão composta por prefeitura, que tem que indicar 3 representantes, secretários de governo, quem o prefeito Eduardo Braide achar melhor, 3 representantes da sociedade civil, que no caso à frente do Passe Livre já fez suas indicações, e 6 vereadores, que recentemente também a Câmara de Vereadores, respondendo ao Ministério Público sobre que medidas concretas os vereadores tinham tomado após o plebiscito, respondeu que estava constituindo a comissão tripartite. Então o desafio agora da comissão tripartite é exatamente dizer qual é a concepção, qual é a forma de passe livre que vai ter em São Luís, qual é a necessidade de recursos, de onde sai o recurso e indicar o prefeito para que ele assim o proceda no orçamento do município. Professor, dentro desses aspectos de viabilidade, né, a questão de manutenção desse recurso, ela é muito importante. Enfim, quais os números, né, que já temos aí em termos de manutenção, né, financeira desse projeto, né, dessa viabilidade desse passe livre? Depende, como estou fazendo questão de enfatizar, da concepção do passe livre. Se for uma concepção ampla, direito amplo, para que os estudantes possam se locomover gratuitamente no sistema de transporte, nós estamos falando, Adalberto, o ex-secretário Cláudio Ribeiro outro dia estava fazendo uma entrevista conosco em outro podcast, e ele nos colocava dados que a gente confirmou depois na SMTT. Você tem em torno de 300 mil, um pouco mais, de estudantes que são cadastrados pelas escolas, pelas faculdades no sistema da SMTT para poder tirar a carteira do estudante. Desses, menos de 200 mil efetivamente tiram a carteira do estudante. Muitos deles tiram mais para usar a meia entrada em shows, em cinema, etc. Então, estamos falando, por exemplo, de estudantes de escolas particulares que não usam o transporte público, mas que têm a carteirinha para meia entrada em shows. O que resta é em torno de 100 mil que efetivamente tiram a carteira e vão utilizar o sistema da meia passagem. Desses, 80 mil é o que normalmente transita no sistema ao mês. Esses foram os dados do mês de janeiro deste ano, por exemplo. Ora, se você pensa um passe livre amplo e pensa nesse público, vamos arredondar para 100 mil pessoas que vão utilizar aí o sistema público de forma gratuita, pessoas não, estudantes do ensino fundamental, da pós-graduação, passando pelos universitários, etc., você está falando de um custo em torno de 120 milhões por ano. Se você diminui isso para apenas 5 dias por semana, apenas ir e voltar da escola, para o público também ainda grande desse, nós estamos falando de 80 milhões ao ano. A prefeitura errou nos cálculos. O secretário adjunto de planejamento, na audiência da LDO, estimou em 43 milhões. Bola fora, o que mostra que a prefeitura não sabe do que está falando. Precisa colocar os seus técnicos, que são capacitados,
que são muito bons, a ponto de terem feito um aplicativo em menos de 24 horas, colocar o aplicativo para funcionar, fazer o Uber gratuito durante a greve dos rodoviários com R$60 de crédito em voucher para ir e voltar durante o período da greve. Então, se o corpo técnico tem capacidade de, em 2 dias, viabilizar uma gratuidade no sistema durante a greve, gastando 16 milhões de reais, é óbvio que tem capacidade de viabilizar o passe livre. A questão é do prefeito efetivamente colocar a sua equipe, orientar politicamente, ter a sensibilidade política, a disposição política de colocar o passe livre para funcionar. E aí a gente vai ver qual é o orçamento que o prefeito defende, qual é a concepção de passe livre que o prefeito defende, e colocar os recursos na LDO como programa, na lei orçamentária como recurso em si, no plano plurianual como um programa para os próximos 4 anos de gestão. É isso que é nessa etapa que está aí que a comissão científica, a comissão tripartite poderá ajudar e a gente vê os recursos. Olha, no mínimo, que nós nem concordamos com a concepção do vereador Marquinhos, porque ele defende o passe livre sem universitários, muito restrito, mas ele já destinou 20 milhões de emenda. Olha, se você... Encontramos com o prefeito Eduardo Braide, à frente do Passe Livre, na Conferência Municipal das Cidades, na abertura, por sinal, foi aprovado como prioridade, ganhamos o plebiscito, aprovamos na Conferência Municipal das Cidades a prioridade de implementação do Passe Livre, ou seja, a toda a arquitetura institucional orientada para o prefeito cumprir, só não cumpre se não quiser. E dissemos ao prefeito, por que não começar logo o passe livre? E a resposta dele, não temos dinheiro, temos que ver como é que os outros parceiros vão entrar. Mas não faz um gesto, chama a Câmara de Vereadores, chama a MOB do governo do Estado, chama o reitor da Universidade Federal do Maranhão, o reitor da Universidade Estadual do Maranhão e faz uma audiência para pensar como é que é essa implementação. Deputados federais têm direito à emenda no orçamento. Deputados estaduais têm direito à emenda no orçamento. É claro que há recurso, o que está faltando é disponibilidade política para botar o passe livre para funcionar. Professor, uma questão também que a gente pode até levantar, com certeza, nessa questão de custear isso tudo aí, com esse montante, é justamente que a questão de as empresas de ônibus serem uma das maiores pagadoras do ISS, né, que é o imposto municipal. Não poderia entrar também nessa jogada, digamos assim, para viabilizar, diminuir aí um valor, enfim, fazer um tipo de modulação para que chame, né, inclusive, as empresas para entrarem de uma maneira, digamos assim, mais... ser mais atrativo, né? Já diminuir imposto já é alguma coisa. Enfim, usar isso também como uma ferramenta para isso funcionar? Paralelo ao passe livre, há uma discussão hoje no Brasil da tarifa zero, Adalberto, que é outro assunto, mas que é a gratuidade para todo mundo, não só para estudante. 54 cidades do Brasil já implementam a tarifa zero. 80%, 90% delas é inclusive de prefeitos da chamada direita, ou seja, não é um projeto de esquerda, é um projeto a favor da população que até setores conservadores do ponto de vista partidário já implementam nas suas cidades. Inclusive do Partido Liberal, do PL, de outros partidos que não PT, que não PSOL, que não PCdoB, que não PSB, por exemplo. Então, a tarifa zero, existe uma PEC, uma emenda à Constituição, que viabiliza o Sistema Único de Mobilidade, que, tal como o SUS, Sistema Único de Saúde, teria recursos do orçamento federal para garantir que ela fosse implementada, que ela seja implementada em todos os 5.567 municípios do país. Então já há uma discussão nesse sentido, e olha só, quem mais puxa esse debate hoje nem é só a frente da tarifa zero, são os próprios empresários, porque com a uberização, com a ampliação do acesso a consumir, comprar carros, com as motos, com as várias formas de transporte público, BRT, metrô, VLT, que está se distribuindo, se complexificando na sociedade brasileira, são os empresários de ônibus que, na verdade, têm seus lucros cada vez mais diminuídos. E hoje apelam para um fundo público. Então, eles que eram contra, hoje são os principais atores. Não cabe falar de diminuir o ISS, porque esse imposto ele já foi praticamente reduzido a zero em função de não deixar as passagens aumentar durante os períodos de greve. Mas, com certeza,
a gente tem como saber como que esse fundo público que é administrado, a última alocação foi em torno de 63 milhões de reais que o prefeito colocou no fundo de transportes. A gente tem que saber primeiro qual é essa planilha, que custos são esses que os empresários dizem que tem prejuízo, que a prefeitura diz que bota dinheiro e não para, e que o Ministério Público, através da Promotoria do Consumidor, inclusive, está investigando, que não cessa de entrar e os ônibus continuam velhos, as paradas continuam ruins, o acesso aos terminais continua péssimo, a qualidade dos terminais continua péssima e o transporte não avança. Esse tipo de ação, de possibilidades de fazer o transporte, o debate do transporte, é algo que o debate do passe livre traz junto. E, claro, os benefícios serão gigantescos, né? Olhando por esse aspecto, professor. Só para a gente finalizar, uma ressalva sobre isso, por favor. Com certeza. Para finalizar, eu lembro do Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas. Uma frase assim: pão ou pães é questão de opiniões. Então, no caso específico do passe livre estudantil, não é questão de opiniões, porque ela é uma política pública efetiva. Como a gente diz lá no programa de políticas públicas, do qual sou um dos pesquisadores do Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais, uma política pública ela é efetiva quando ela vai para além do que se propôs. O passe livre estudantil, a garantia de gratuidade para os estudantes no transporte, ele impacta, por exemplo, na baixa da evasão escolar. Os estudantes ficam menos fora da escola por falta de condições de não ter o transporte para ser pago. O passe livre estudantil é efetivo como política pública porque ele impacta, por exemplo, na saúde, quando o estudante passa a ter a passagem para voltar à tarde para fazer o esporte. Então, não existe divergência científica de avaliação de políticas públicas sobre o impacto positivo do passe livre como política pública. É isso que eu espero que os vereadores, liderados pelo seu presidente da comissão, o vereador Marlon Butão, mas também pelo Raimundo Penha, pela Thay Evangelista, pelo Otávio Sueiro, pelos 3 outros companheiros, vereadores componentes da comissão, coloquem em debate com a sociedade, audiências públicas na UFMA, na UEMA, nos bairros, em painéis com os técnicos de Fortaleza, de Brasília, de São Paulo, de Santa Catarina, para mostrar como é viável a gente ter o passe livre estudantil. Nós já ganhamos no plebiscito. O plebiscito ele é vinculante, ele não é indicativo, ou seja, o prefeito tem que cumprir. E é isso que a gente vai atrás, mobilizando a academia, mobilizando os intelectuais, pesquisadores, os estudantes, mas também a população e a opinião pública geral, para que a gente seja mais uma das capitais em que o estudante tenha gratuidade no transporte público, Adalberto. Maravilha. Vamos acompanhar esse processo. Professor, muito obrigado aqui pela presença. Acabei de conversar com o professor Franklin Douglas, ele é autor da proposta de plebiscito sobre o passe livre estudantil, que aconteceu nas eleições de 2024, e falou sobre a Câmara Tripartite, que foi estabelecida, né, e também, de uma maneira geral, sobre a viabilidade do passe livre estudantil. Professor, muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos e todas. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mayra Nogueira, a gente volta amanhã com mais informações. Quer ver, rever, é só ir lá no nosso site, www.universidadefm.ufma.br e, enfim, pesquisar, né? É sempre bom. Mayra Nogueira, amanhã a gente volta com mais informações. Você assume agora a sessão das 8, muita música boa a partir de agora na Universidade FM. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no